Bom, pessoal, então agora retomando, já deu para tomar uma água, esticar um pouquinho as pernas. Então vamos voltar ao estudo do mandado de injunção. Prosseguindo no exame do mandado de injunção, agora nós vamos ver o parâmetro constitucional que pode ser adotado quando na interposição de um mandado de injunção. Vamos ao artigo 5º, inciso 71 novamente. Então, artigo 5º, 71. Olha lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Assim sendo, o parâmetro será direito fundamental, que dependa de regulamentação para o seu exercício. Em outros termos, direitos fundamentais não auto-executáveis. O parâmetro, portanto, deve ser norma constitucional não auto-aplicável. Significa dizer que o parâmetro do mandado de injunção necessariamente deve ser uma norma constitucional, um direito fundamental constitucional, não auto-aplicável. Ou, na classificação até mais conhecida, classificação do José Afonso da Silva, aquelas normas de eficácia limitada. Por quê? Porque as normas autoaplicáveis, as normas de eficácia plena e de eficácia contida, elas já possuem eficácia por si só. Elas não dependem da edição de outros atos para que elas possam ser ou serem aplicadas. Consequentemente, a ausência de regulamentação de uma norma autoaplicável, de uma norma de eficácia plena ou de uma norma de eficácia contida, ela não impede a aplicação da norma constitucional, porque a norma constitucional não depende da edição de outros atos para que ela possa ser aplicada. As normas que dependem da edição de outros atos, de atos infraconstitucionais, para que elas possam ser ou serem aplicadas, são chamadas normas não autoaplicáveis, não autoexecutáveis, não bastantes em si, na classificação clássica ou bipartida. Ou ainda na classificação tripartite do José Afonso da Silva, mais conhecida, as normas de eficácia limitada. Ou até mesmo na classificação quadripartite, quanto à eficácia das normas constitucionais, as normas dependentes de complementação, mas não são utilizadas como parâmetro para efeito de utilização do mandado de injunção as normas autoaplicáveis, autoexecutáveis, bastantes em si, de eficácia plena, de eficácia contida. Não. Porque essas já são dotadas de eficácia por si só, não dependendo da edição de qualquer outro ato para que ela possa incidir, para que ela possa ser aplicada. Então, retomando. O parâmetro deve ser norma constitucional não auto-aplicável. Conforme dispõe a Constituição, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Assim sendo, muita atenção, o mandado de injunção não se presta ao controle de qualquer omissão inconstitucional. Apenas omissões que inviabilizem o exercício de direitos fundamentais. Nacionalidade, cidadania, soberania. Então não é qualquer omissão que viabiliza o manejo do mandado de injunção. Muita atenção agora. Merece atenção a hipótese de que a omissão legislativa não é condição direta para o exercício do direito, que é por si só autoexecutável, mas sim uma condição indireta para o exercício pleno de determinado direito fundamental, tal como ocorre nas omissões inconstitucionais em cumprir mandados constitucionais de criminalização, que enfraquecem o direito que se quer proteger via criminalização de determinadas condutas. Muito cuidado agora com essa parte final, explico. Normalmente, nós visualizamos a utilização do mandado de injunção quando você tem um direito constitucional, está aqui na Constituição, esse direito depende de regulamentação por atos infraconstitucionais para que ele possa ser exercido. A regulamentação não vem, o exercício está inviabilizado. Propõe-se
mandado de injunção, pedindo ao tribunal para que, ao reconhecer a mora na regulamentação do direito, viabilize o exercício do direito desde logo. Então perceba que a lei ou a norma regulamentadora inviabiliza o exercício do direito. Tá? Então você tem aqui uma omissão inconstitucional direta que inviabiliza o exercício de direito fundamental. Agora a situação vai mudar um pouquinho. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a Constituição determine que determinada conduta, estabeleça, para não ficar aqui muito redundante, estabeleça que determinada conduta deve ser crime, deve ser criminalizada. E por quê? Tem uma finalidade. Para garantir o exercício de outros direitos fundamentais. Então, por exemplo, a Constituição determina a criminalização do racismo. Por que ela faz isso? Porque ela quer coibir o racismo. Então, ela quer garantir uma maior dignidade para os membros da sociedade, impedindo, portanto, a prática de racismo que, consequentemente, enfraquece os direitos fundamentais daquele determinado grupo que sofre essas violências verbais, essas violências físicas. Então, aqui o que você tem é ausência de edição de ato infraconstitucional criminalizando uma conduta. Então, veja que a ausência de criminalização daquela conduta não está inviabilizando por si só diretamente o exercício de um direito. Não. Então, se você torna, por exemplo, o racismo crime, a partir do momento que você torna ele crime, essa lei que criminaliza o racismo, ela está viabilizando o exercício direto de que direito? Direto. Nenhum. Mas indiretamente, ao se criminalizar o racismo, você garante o pleno exercício de direitos fundamentais àqueles membros da sociedade que estavam ali sujeitos a sofrerem práticas de racismo. Então é fácil você visualizar aqui que, nesse caso, a omissão, por exemplo, na edição de uma norma que criminalize o racismo, ela não inviabiliza diretamente o exercício do direito, mas sim indiretamente. Que a ausência de criminalização daquela conduta indiretamente prejudica o pleno exercício da dignidade por aquele determinado grupo. Então, muito cuidado. É possível também mandar disjunção para aquelas situações em que a omissão não inviabiliza diretamente o exercício do direito, mas sim indiretamente o exercício daquele direito. Anote o exemplo desse caso, mandado de junção 4733, criminalização da homofobia. Mandado de junção 4733. O tribunal, por maioria, conheceu do mandado de junção, vencido o ministro Marco Aurélio, que não admitia a via mandamental. Por maioria, julgou procedente mandado de junção para reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional na criminalização da homofobia e aplicar com efeitos prospectivos até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito a Lei 7716 de 89, a fim de estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, nos termos do voto do relator, ministro Edson Fachin. Agora eu vou trazer para vocês o que nós acabamos aqui de explicar. Então, questão que merece atenção como destacado, ocorre quando a omissão inconstitucional não é condição direta para o exercício pleno do direito fundamental, mas sim condição indireta para o exercício pleno dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. É o que ocorre, por exemplo, com mandados constitucionais de criminalização ou comandos constitucionais para que o legislador edite lei criminalizando determinada conduta, entendida a criminalização pelo Constituinte como condição essencial, olha aqui, embora não direta, para o pleno exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Por exemplo, a previsão no artigo 5º da Constituição, inciso 42, que diz: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível
sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Vimos então o parâmetro adotado no mandado de junção. Agora, condições da ação. Condições específicas da ação. O regular exercício do mandado de junção é especificamente condicionado. 1. Existência de direito subjetivo. Olha lá, atenção, definido em norma constitucional de eficácia limitada. A primeira condição, portanto, é demonstrar a existência de um direito constitucional subjetivo inscrito na Constituição sob a forma de uma norma constitucional de eficácia limitada, ou não auto-executável, ou não auto-aplicável, como dito. Se o direito já for auto-executável, norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, auto-aplicável, não há que se falar em mandado de junção, porque a omissão não inviabiliza o exercício daquele respectivo direito. Portanto, primeira condição específica da ação, existência de direito subjetivo definido em norma constitucional de eficácia limitada. Quanto ao alcance do direito subjetivo protegido ou passível de tutela via mandado de junção, nós temos controvérsia. Vamos ver agora? Portanto, direito subjetivo constitucional. Quanto ao direito subjetivo definido em norma constitucional de eficácia limitada, a extensão dos direitos suscetíveis de tutela pelo mandado de junção é objeto de controvérsia, a teor da elocução dos direitos e liberdades constitucionais das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, conforme disposto na Constituição. Uma primeira corrente faz uma interpretação restritiva quanto ao alcance dos direitos subjetivos que podem ser tutelados via mandado de junção. Agora, segunda corrente intermediária. A corrente intermediária, defendida, entre outros, por Celso Ribeiro Bastos, já falecido, Manuel Antônio Teixeira Filho, segura que os direitos subjetivos delineados no título 2 da Constituição seriam protegidos pelo mandado de injunção. Veja, todos aqueles no título 2 que dependam de regulamentação. Tendo em exame que a tutela jurisdicional do mandado de junção alcança os direitos subsumidos debaixo do título 2, aí incluídos, obviamente, os direitos políticos e os relativos à nacionalidade e à soberania popular. Afaste-se, pois, em definitivo, a suposição de que a tutela injuntiva não pode ser solicitada para assegurar o exercício dos direitos amparados no artigo 7º, emoldurados pelo título 2, que se relaciona aos direitos e garantias fundamentais. Então, alcançaria também os direitos sociais. Por isso, uma corrente intermediária. Ela é um pouco mais ampla do que a anterior, mas não encerramos ainda. Agora, terceira corrente ampliativa. Corrente ampliativa, defendida, entre outros, por José Afonso da Silva e Celso Agrícola Barbie. Sopesa que todos os direitos subjetivos constitucionais são protegidos pelo mandado de junção, tendo em mira que o mandado de junção é destinado a assegurar o exercício de qualquer direito constitucional, individual, coletivo, social, nacionalidade, político, não regulamentado. De qualquer maneira, deve-se entender que a menção às prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, à cidadania, são meramente exemplificativas, não se devendo considerar excluído do campo de proteção do mandado de junção nenhum direito constitucionalmente garantido e que dependa de norma regulamentadora para sua efetivação. E qual é o fundamento que leva a essa conclusão? 2. O primeiro fundamento constitucional, artigo 5º, parágrafo 1º, os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Logo, o mandado de junção se presta a garantir essa aplicação imediata a todo e qualquer direito fundamental que dependa da edição de norma regulamentadora para que ele possa ser exercido. E o segundo fundamento que leva a essa conclusão é que quando se trata de direitos e garantias fundamentais, a interpretação ela não deve ser restritiva e tampouco meramente declaratória, taxativa ou exaustiva. Porque o sistema de direitos fundamentais ele tem uma finalidade muito clara,
que é sempre que possível aperfeiçoar o sistema protetivo. Assim sendo, a interpretação que se faz não pode ser restritiva, pois ela impede o aperfeiçoamento do sistema de proteção. Próxima corrente, superampliativa. Então, 4 correntes. A corrente superampliativa, defendida, entre outros, por José Carlos Barbosa Moreira e Sérgio Bermudes, sustenta que as prerrogativas demarcadas em normas infraconstitucionais seriam protegidas pelo mandado de junção, desde que inerentes à nacionalidade, à soberania ou à cidadania, tendo em vista que a primeira parte do texto refere-se aos direitos e liberdades constitucionais, sem qualquer limitação. Se nós formos ao artigo 5º, inciso 71, veja lá novamente como diz a primeira parte. Conceder-se a mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável os direitos e liberdades constitucionais. Veja como ela abre e depois ela especifica. Quando ela especifica, ela não quer enclausurar, ela não quer fechar. Ela quer apenas destacar aquelas situações que não são excludentes de outras situações não estabelecidas expressamente, mas que estão contempladas nessa primeira parte que abre o dispositivo. Voltando. Essa quarta corrente, superampliativa, sustenta que as prerrogativas demarcadas em normas infraconstitucionais seriam protegidas pelo mandado de junção, desde que inerentes à nacionalidade, à soberania ou à cidadania, tendo em vista que a primeira parte do texto refere-se aos direitos e liberdades constitucionais, sem qualquer limitação. Portanto, a todos os direitos e liberdades que tenham fundamento direto na Constituição Federal. Acrescenta-se a referência às prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, ainda que não diretamente contemplados no texto constitucional. Veja que interessante essa interpretação. Ela divide o dispositivo, divide o artigo 5º, inciso 71, e diz lá, conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Aqui o fundamento tem que ser o direito constitucional. Mas o dispositivo segue. E das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Nesse caso, pode o fundamento não ser constitucional, mas legal. Percebe a interpretação que eles fazem? Direitos fundamentais na primeira parte, constitucionais. Quando se tratar especificamente de nacionalidade, cidadania, soberania, você pode ter um fundamento legal, não apenas constitucional. Então, voltando. Acrescenta-se a referência às prerrogativas intrínsecas à nacionalidade, à soberania, à cidadania, ainda que não diretamente contempladas no texto constitucional, e sim em alguma norma de nível hierárquico inferior ao da Constituição da República. O mandado de junção é admissível sempre na inexistência de norma regulamentadora, não apenas para assegurar o exercício de direitos e liberdades constitucionais, como também para dar efetividade às prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, mesmo quando essas prerrogativas não emanem diretamente da Constituição Federal, mas sejam asseguradas em outras normas de menor hierarquia. Professor, entendi as 4 correntes, mas qual vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal? A jurisprudência predominante, na esteira da doutrina ou teoria ampliativa, é firmada no sentido do condicionamento do regular exercício do mandado de junção à existência, no caso concreto, de direito subjetivo constitucional de exercício obstado pela omissão legislativa denunciada. De modo que a inexistência de norma autorizadora do exercício de direito subjetivo constitucional legitima o ajuizamento do mandado de junção. O mandado de junção não existe apenas para proteger ou proteção das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, incluindo antes, de forma mais ampla possível, todos e quaisquer direitos pela Carta Magna. Então vem sendo adotado pelo STF, pela jurisprudência de uma forma geral, não apenas pelo STF. A gente vai ver que o mandado de junção não é uma ação do controle concentrado. A competência para julgar mandado de junção, ela não é apenas do Supremo Tribunal Federal, tá? Então a jurisprudência, ela tem caminhado
para a adoção da teoria ampliativa, como já destacado. Voltando às condições específicas da ação. 2. Inexistência de regra regulamentadora. Vamos agora ao objeto. Inexistência de norma regulamentadora. Objeto. O objeto do mandado de junção é garantir o exercício de um direito inviabilizado em razão da ausência de norma regulamentadora. Como dito, por óbvio, a finalidade do mandado de junção não é que o titular, o impetrante, obtenha uma declaração de mora. Não é essa a finalidade. A finalidade é exercer o direito fundamental que esteja obstado quanto ao seu exercício em razão da ausência de norma regulamentadora. Portanto, a ausência de norma regulamentadora é uma condição da própria ação. Se existir uma norma regulamentadora, do direito não cabe mandado de junção. Então, voltando. O objeto do mandado de junção é garantir o exercício de um direito inviabilizado em razão da ausência de norma regulamentadora. O fim, por óbvio, não é obter a declaração de mora, mas sim garantir o exercício do direito até que a norma regulamentadora seja editada. Essa posição ela é corroborada pela interpretação sistemática e teleológica que nós já fizemos da Constituição, do artigo 5º, parágrafo 1º, que diz que os direitos fundamentais têm aplicação imediata e, para tanto, coloca à disposição dos jurisdicionados o mandado de junção, para os casos em que o direito fundamental a ser exercido dependa de norma regulamentadora ainda não editada, que, consequentemente, permite o manejo do mandado de junção com o fito de garantir o exercício do direito até a edição da norma faltante. Mas quais hipóteses de ausência de norma regulamentadora que será cabível o mandado de junção? Vamos ver aqui algumas situações. Norma regulamentadora. Quanto à norma regulamentadora legal ou regulamentar, material ou formal, o cabimento da ação injuncional requer a existência de lacuna técnica ou omissão inconstitucional, em torno do qual há 7 precedentes jurisprudenciais muito importantes. Então, agora, muita atenção em todos esses destaques que eu vou fazer para os senhores agora. 1. O mandado de junção não é cabível na hipótese em que a norma regulamentadora houver sido recepcionada pelo novo ordenamento constitucional. Então, se a norma regulamentadora for recepcionada, existe a norma regulamentadora. Então, seguindo. Não há interesse processual necessário à impetração do mandado de junção, se o exercício do direito afirmado pelo requerente não estiver inviabilizado pela ausência de norma infraconstitucional dada a recepção do direito ordinário anterior. Qual é a situação aqui destacada? Não houve edição de nenhuma lei pós-Constituição que regulamente o exercício daquele direito X. Porém, existia norma antes da Constituição que regulamentava o exercício daquele direito X. Norma essa recepcionada pelo sistema jurídico constitucional. Então não cabe aqui mandado de junção. E por que não? Porque não há ausência de norma regulamentadora. Existe uma norma que regula o exercício daquele direito, embora não seja uma norma posterior à Constituição, mas sim anterior à Constituição, recepcionada pela Constituição. Então não há aqui situação de omissão que inviabilize o exercício daquele direito fundamental constitucional, mesmo se tratando de uma norma regulamentadora antes ou anterior à própria Constituição. 2. O mandado de junção não é cabível para a disciplina das relações jurídicas decorrente de medida provisória não convertida em lei. A situação aqui, portanto, é houve edição de uma medida provisória. Nós sabemos que as MPs têm, em regra, eficácia imediata por 60 mais 60 dias. E essa medida provisória, aqui no exemplo, não foi convertida em lei. Teve eficácia naquele período, mas não foi convertida em lei. A questão é, cabe o mandado de junção, pleiteando a regulamentação do exercício estabelecido na medida provisória, naquele período. No caso que ela não foi convertida em lei? Não cabe. E não cabe por quê? Exatamente porque ela não foi convertida em lei. Porque ela é um ato provisório. Não há como se manejar o mandado de junção para regular esses efeitos passados da medida provisória. É o exercício agora que eu quero exercer, não exercer preteritamente. Seguindo.
não é cabível para a disciplina das relações jurídicas decorrente de medida provisória não convertida em lei no prazo de 60 dias, em virtude de recusa ou omissão do Congresso Nacional, não tendo havido reedição pelo Presidente da República. Medida provisória que não veio a ser convertida em lei, pretensão de que sejam regulados os efeitos consumados da medida provisória. Não é idôneo para esse desiderato o mandado de junção, por demandar-se a regulamentação de situações decorrentes da aplicação de norma ordinária. O que se quer aqui é utilizar o mandado de junção para garantir a aplicação da medida provisória, que inclusive não foi convertida em lei e perdeu a sua eficácia. O STF não tem admitido. Avançando para as próximas situações. 3 e 4. O mandado de junção não é cabível na hipótese em que a norma regulamentadora houver sido produzida, não se revelando juridicamente possível, em sede de mandado de junção, a suspensão da eficácia da norma regulamentadora. No âmbito do mandado de junção, não é admissível pedir suspensão por motivo de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, por não ser ele o meio processual próprio para a declaração de inconstitucionalidade em abstrato de normas jurídicas. Qual é a hipótese aqui? O mandado de junção havia sido manejado, pedindo-se no mandado de junção para que a norma regulamentadora existente, que foi editada, seja declarada inconstitucional. Sendo declarada inconstitucional, consequentemente, você teria o vácuo legislativo, dando margem ao julgamento do mandado de injunção. E o que o STF disse? O mandado de junção não pode ser manejado para gerar a situação de omissão inconstitucional. Então, se você tem uma norma regulamentadora, ela é dotada de presunção de constitucionalidade. Então, não pode ser utilizado o mandado de junção para que ela seja declarada inconstitucional. E, consequentemente, uma vez declarada inconstitucional, você teria, então, uma situação de omissão na regulamentação daquele direito, o que permitiria o julgamento do mandado de junção. Não, não pode. O mandado de junção estaria sendo utilizado para gerar a situação de omissão. Ele não é um instrumento adequado para tanto, disse o Supremo Tribunal Federal. 4. A impetração do mandado de junção é prejudicada pela superveniência de revogação do dispositivo constitucional que se pretende regulamentar e pela superveniência de norma que regulamente o dispositivo constitucional que se refere ao mandado de injunção. É o que dispõe o parágrafo único do artigo 11 da Lei 13.300 de 2016. Agora, muito cuidado, que vou trazer para vocês uma situação que pode levar a erro se interpretado o parágrafo único do artigo 11 de forma inadequada. Vamos até lá? Veja o que diz o parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito. Muito cuidado. Então, grife antes da decisão, sem resolução de mérito. Qual é a situação que o parágrafo único está sendo direcionado? Então, você tem lá o mandado de junção interposto. O mandado de junção é conhecido. É conhecido o mandado de junção, se instaura, portanto, o processo. Antes de haver julgamento de mérito, a lei que regulamenta o direito é editada. Se ela é editada, o mandado de junção perdeu o seu objeto. Pois você não tem mais a situação de uma omissão que inviabiliza o exercício do direito. Você já tem uma lei regulamentando o exercício daquele direito, devendo, nesse caso, o MI ser extinto sem resolução de mérito. Mas eu disse para vocês tomarem cuidado. E cuidado com a seguinte hipótese. Vamos imaginar agora a seguinte hipótese. O mandado de junção foi interposto, alegando-se a ausência de norma regulamentadora que inviabiliza o exercício de determinado direito. O tribunal agora reconhece, já no julgamento do mérito, reconhece a ausência de norma regulamentadora que está inviabilizando o exercício daquele respectivo direito fundamental. Portanto, nesse primeiro momento do julgamento, é reconhecido a mora que inviabiliza o exercício do direito. Então agora, para você visualizar, imagine, por exemplo, o tribunal, o órgão colegiado, imagine o STF. Eu sou o relator do mandado de injunção. Então, estou lá proferindo meu voto, e no meu voto,
eu venho e reconheço a situação de mora na regulamentação daquele direito, que por consequência está inviabilizando o exercício daquele direito. Os ministros, os demais ministros, têm que votar para dizerem também se eles entendem que existe de fato uma omissão que inviabiliza o exercício do direito. E eles reconhecem também, vamos imaginar que é unanimidade, que existe sim uma omissão inconstitucional que está inviabilizando o exercício daquele direito. Ok, fechei a primeira parte. Mas agora, o tribunal tem que proferir uma decisão que viabilize o exercício do direito enquanto a norma regulamentadora não for editada pelo poder competente ou pelo órgão responsável pela regulamentação daquele direito. Vamos imaginar que o julgamento tenha se dado ou esteja ocorrendo no dia 10/2 de 2022. E o tribunal, aqui 11 votos, pronto, unânime, reconheceu a situação de mora que inviabiliza o exercício daquele direito. Agora nós vamos para a segunda parte da decisão, que é estabelecer as regras para que aquele direito seja exercido. E o relator vem e diz: na minha ótica, o direito deve ser exercido a partir dos parâmetros A, B, C e D. Então ele estabelece os parâmetros para o exercício do direito. Ele está aqui, nesse segundo momento, estabelecendo os parâmetros para o exercício do direito. Ele vem e estabelece A, B, C e D. Os demais ministros têm que votar também. Próximo ministro pede vista. Opa, quero vista. Não estou convencido que os parâmetros apontados como necessários para exercer o direito pelo ministro relator sejam os mais adequados. Então ele pede vista. Então veja que o julgamento aqui foi interrompido no dia 10/2 de 2022, tendo já sido julgado procedente, hein? Já foi julgado procedente, tem julgamento de mérito. Reconhecida a mora que inviabiliza o exercício do direito fundamental. Mas foi pedido vista. Foi pedido vista. Aqui houve pedido de vista. Então foi pedido vista. Quanto a essa segunda parte. Devolvido. Em 10/12 de 2022. Ocorre que, antes de ter sido devolvido, foi editada uma lei pelo poder competente em 10/4 de 2022, regulamentando o exercício daquele direito. Pergunta-se, quando for devolvido o processo, voltar a pauta para julgamento, em 10/12 de 2022, nesse caso, será aplicado o parágrafo único do inciso 11 da Lei 13.300? Olha o que diz lá novamente. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora foi editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito. Veja o meu exemplo. A norma regulamentadora foi editada antes da decisão? Não, olha aqui, depois. Depois da decisão de mérito foi julgado procedente. Você pode dizer, professor, mas espera aí, já tem uma lei regulamentando o exercício daquele direito? Sim, mas a lei, ela tem eficácia ex nunc. Ou seja, ela vai regulamentar o exercício do direito a partir da sua edição em diante, mas não preteritamente. E aqui já teve um julgamento reconhecendo a mora que está ou estava inviabilizando o exercício do direito em 10/2 de 2022. Assim sendo,
Não se aplica, nesse caso, o parágrafo único do artigo 11, não será extinto o processo, o tribunal prossegue no julgamento. Mas aí você vai dizer, professor, prossegue no julgamento, mas já há uma lei, não há? Sim. Então o tribunal, prosseguindo no julgamento, vai proferir uma decisão, estabelecendo as regras para que o direito seja exercido ou fosse exercido. Em que período? Entre 10 de 2 de 2022 e 10 de 4 de 2022, período em que a lei passou a ser aplicada. E para evitar gerar uma situação de insegurança jurídica, o que faz o tribunal? O tribunal aplica retroativamente para esse período, entre o reconhecimento do estado de mora, o julgamento do pedido como procedente e a edição da lei, aplica para esse período a lei retroativamente. Aplica, por analogia, a lei retroativamente a esse período anterior. Então, muita atenção com o que eu acabei de dizer aqui, para você não confundir com a hipótese estabelecida no parágrafo único do artigo 11 da Lei 13.300. Então, muito cuidado com esse parágrafo único do artigo 11. Prosseguindo. Mandado de junção não é cabível para a anulação de ato administrativo ou judicial, como substitutivo do mandado de segurança. 6. O mandado de junção não é cabível nas hipóteses de inexistência de norma constitucional que consubstancie determinado direito subjetivo. O mandado de junção não é veículo processual adequado para induzir a edição de normas constitucionais, mas apenas e tão somente as de normas infraconstitucionais regulamentadoras de preceito constitucional. Então não é cabível o mandado de junção para forçar a edição de uma norma constitucional, mas sim para a edição de uma norma infraconstitucional que garanta o exercício de um direito constitucional. Então ele não visa preencher lacuna na Constituição, mas sim suprir omissões infraconstitucionais que inviabilizem o exercício de um direito constitucional. 7. O mandado de junção não é cabível para a implementação de isonomia ou paridade, obtenção de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias aos servidores públicos. O mandado de junção não é via adequada para reivindicar isonomia de vencimentos, que são fixados em lei. Não cabe discutir o conteúdo ocupacional dos cargos em confronto. Nenhum mandado de junção é meio adequado para obter aumento de vencimentos, mediante alteração de lei já em vigor, porque a lei já existe. Voltando às condições específicas da ação. Vimos então 2, inexistência de regra regulamentadora. Agora 3, nexo de causalidade. Ou etimológico entre ausência de norma regulamentadora, infraconstitucional e eficácia limitada de regra constitucional, com a consequente inviabilização do exercício do direito subjetivo delineado na Constituição. É necessário que o impetrante ele demonstre a existência desse nexo de causalidade entre a omissão na regulamentação de direito fundamental constitucional e a inviabilidade do exercício do direito. Então eu tenho que demonstrar que, em razão da ausência de norma regulamentadora, eu não consigo exercer o direito. Tem que haver esse nexo de causalidade. Nexo de causalidade. Quanto ao nexo de causalidade, o exercício do direito subjetivo definido em norma constitucional de eficácia limitada deve ser obstado pela inexistência de normatização legal ou regulamentar, material ou formal. A correlação entre o mandado de junção, de que trata o artigo 5º, inciso 71, e a aplicabilidade imediata das normas constitucionais definidoras de direitos fundamentais, sobre o qual versa o artigo 5º, parágrafo 1º, é demonstrada em 2 casos. Quando a norma constitucional não for recoberta de suficiente teor de normatividade para sua aplicação imediata, em decorrência da inexistência de norma regulamentadora. A impetração do mandado de junção é imprescindível para a defesa do direito fundamental. Quando a norma constitucional for revestida de suficiente teor de normatividade para sua aplicação imediata, a despeito da inexistência de norma regulamentadora do direito fundamental. A impetração do mandado de junção, nesse caso, é prescindível para o deslinde da questão de fato. Então, só vai caber mandado de junção
quando ficar demonstrado esse nexo de causalidade, de que a edição de norma regulamentadora é imprescindível para o exercício daquele direito constitucional fundamental. Se for prescindível, não cabe mandado de junção, ausência de interesse de agir. Bom, pessoal, vamos fechar esse bloco, dá tempo de tomar uma água rapidinho, esticar um pouquinho as pernas e já voltamos.